E você com certeza já ouviu falar sobre o fundo da Max Renda, aquele fundo que é bastante famoso, conhecido ali por custar na casa dos seus R$ 10, de código MXRF11, tá? Tem muitas pessoas que chamam esse fundo de fundo cofrinho, de fundo ali do que resta do dinheiro de quando você já investiu o resto, ou então aquele fundo que é porta de entrada para quem está começando, por ele ser um valor tão baixo assim, qualquer pessoa basicamente consegue comprar ele. Só que o grande ponto é o que? Imagine só que você conseguiu juntar 10 mil cotas do MXRF11. Você pode ter comprado somente de uma vez ou pode ter comprado de pouquinho em pouquinho ao longo dos meses nos últimos anos. Quanto que renderia essas 10 mil cotas e quanto que você teria investido para você conseguir adquirir essas 10 mil cotas, tá? Então, se você não está inscrito nesse canal, você precisa se inscrever, porque eu já vou logo jogando uma mandinga aqui para vocês, tá? Se você está inscrito aqui no canal, a sua carteira de dividendos no ano de 2023 com certeza vai crescer. E você, com certeza, uma pessoa inteligente, não quer perder os seus dividendos. Então, por isso, tem que se inscrever. E com isso também já vai acompanhar nossa caminhada nos dividendos, tá? Porque eu, assim como você, também está em busca da independência financeira. Mas muita calma nessa hora, vamos logo deixar de enrolação e começar com esse vídeo, tá? Vamos lá! E antes de tudo, a gente precisa olhar o preço do MXRF11, porque por mais que ele custe ali na casa dos seus R$ 10, cada centavo nele importa. Então é muito importante a gente estar sempre de olho no preço dele, porque por mais que a gente consiga comprar ele com desconto de R$ 9, parece ser pouco ali com desconto de apenas R$ 1. Só que isso no seu dividendo vai influenciar demais. Então toda vez que a gente compra o MXRF com desconto de apenas alguns centavos, isso faz uma tremenda diferença. E hoje, nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, o MXRF11 está custando na casa dos seus 10,16. Lembrando que ele é um fundo imobiliário, um produto de renda variável. Então o seu preço pode oscilar tanto para cima como para baixo. E quando a gente abre um histórico um pouquinho maior aqui, a gente já vê que no último um ano ele teve uma valorização de 1,6. Então o que isso acontece? Durante esse um ano você recebeu aqui os dividendos do MXRF11 e também teve uma valorização. Isso considerando que você comprou no ano passado. Lembrando que se você for um cara um pouco mais esperto, assim, um cara que acompanha o mercado um pouco mais de perto, você provavelmente deve ter conseguido comprar o MXRF nessa época aqui, tá? Que ele estava custando abaixo dos seus R$ 9. Se você comprou abaixo dos seus R$ 9, com certeza hoje você está dando muita risada. Infelizmente você não vai conseguir mais comprar, tá? Porque ele já está na casa dos seus 10. Só que mesmo assim, você comprando na casa dos seus R$ 10, ainda vale a pena quando você olha ali para a renda passiva. Porque qual o objetivo de quem investe em fundo imobiliário? É você acumular cada vez mais cotas. E agora, quanto que o MXRF11 está pagando e quanto que renderia essas 10 mil cotas? Para isso, a gente vai olhar para o histórico do MXRF11. Vamos lá! E esse é o histórico do MXRF11, tá? Então, o que acontece? No seu último mês, ele está custando ali 10,16, porém ele pagou de dividendo yield 0,98% ou ali algo próximo de 10 centavos por cota. Muita gente vai estar falando nesse exato momento: nossa, Gabriel, eu gastei então R$ 10 para receber apenas 10 centavos? E é exatamente isso. Para você, de primeira vista ali, de primeira mão, pode parecer pouco, só que qual que é o grande ponto? Qual que é aquela jogada de mestre ali que você precisa entender? Que é, você está comprando hoje, só que daqui a um ano você vai estar recebendo esse dividendo. Daqui 5 anos você também vai estar recebendo esse dividendo. Daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, quando você morrer e isso passar para os seus filhos, você também vai estar recebendo esses dividendos. Então, por isso é tão importante quando você gasta um dinheiro comprando uma cota, porque você pensa a longo prazo com os dividendos desses recebidos ali dos fundos imobiliários. Só que agora, nos últimos 3 meses, ele pagou 0,28. Lembrando que o dividendo dele não é constante, tá? Não é o mesmo valor todos os meses.
Porque o fundo imobiliário, ele costuma pagar ali um pouco maior no mês que ele lucra mais e um pouco menos nos meses que ele lucram menos. Porque existe uma lei que todo fundo imobiliário precisa distribuir no semestre 95% do seu lucro. Então, basicamente, os fundos distribuem todo o lucro que ele obtém em suas operações. Então, quando um fundo lucra demais, ele paga mais. Quando um fundo lucra menos, ele vai pagar menos. Tanto que quando a gente olha aqui para o histórico do MXRF11, já teve vários momentos que ele pagou 12, 13, 15 centavos de dividendo. Foram momentos que ele teve um pico ali no seu ganho de dinheiro. E quando ele ganha mais dinheiro, você cotista ganha mais ainda. Agora, nos seus últimos 12 meses, ele teve um rendimento de 1,21 por cota, considerando um yield ali de próximo de 12%. E desde o seu IPO já conseguiu ali ter um rendimento somente com os dividendos de mais de 100%. Então, se você tivesse investido esse valor desde o seu IPO, você já teria retornado ali mais de 100% ali do seu valor somente investido com os dividendos. Agora, qual que é o grande ponto? Se você conseguisse juntar essas 10 mil cotas, a primeiro momento pode parecer pouco, porque você vai ter investido 100 mil reais aproximadamente, tá? E você vai receber aproximadamente R$ 1.000 de dividendos todos os meses. Isso é importante para a sua independência financeira demais, tá? E o porquê que eu acabo falando isso? Porque quando você consegue R$ 1.000 de dividendos sem você precisar aportar nada do seu bolso, a sua bola de neve não vai mais estar girando. Ela vai estar simplesmente atropelando todo mundo, porque cada vez você vai conseguir comprar mais cotas, essas mais cotas vão gerar mais cotas e vai virando uma coisa de doido. Então, se você consegue chegar a esse valor de 10 mil cotas, muito provavelmente você já está na frente de 95% dos investidores, porque a grande maioria está começando agora. Então, se você tem um capital inicial para investir muito grande e consegue grandes quantidades de cotas de fundo imobiliário, você provavelmente vai estar recebendo bons dividendos. E agora, se você tivesse investido ali nessas 10 mil cotas do MXRF11 nos últimos 12 meses, você teria um rendimento ali um pouquinho maior ali do que 12 mil reais. E se você tivesse investido 100 mil reais comprando 10 mil cotas desde o seu IPO, você simplesmente teria já recuperado todo esse dinheiro. E tudo que viesse daqui para frente, para os próximos 10, 15, 20, 30 anos, vai ser somente lucro. Então, qual que é o grande ponto que você precisa entender dos fundos imobiliários? Você precisa acumular cada vez mais cotas, e isso que é o grande importante. Só que agora, Gabriel, vale a pena você comprar o fundo MXRF11? Vale a pena você ter essas 10 mil cotas? Isso já leva a gente para uma outra questão, tá? Totalmente diferente. Mas para esse vídeo não ficar totalmente vazio, eu vou mostrar algumas informações básicas aqui do MXRF11 que pode te ajudar. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação nem de compra e nem de venda, porque precisa ser feita uma análise mais séria, uma análise mais profunda, não somente olhando para alguns indicadores. E eu também já vou deixando a minha opinião se vale a pena você ter essas 10 mil cotas ali de MXRF11 ou não. O primeiro ponto tá que o MXRF11 ele é um dos fundos mais populares que existem hoje na bolsa, tanto que a sua liquidez diária, a sua quantidade de negociações passa ali das 400 mil negociações diárias. O seu último rendimento foi de 10 centavos com dividendo yield próximo de 1%. O seu patrimônio, qual o tamanho do fundo do MXRF? 2,3 bilhões. E o que isso significa? Pega esses 2,3 bilhões e divide por R$ 10, que seria cada cota. Você vai encontrar o número de cotas que existem hoje no fundo imobiliário. Então você vai ver que existem muitas cotas e muito cotista. O seu valor patrimonial é de 10,10, tá? Então a sua rentabilidade no mês é de 1,9 e o seu PVP, que é um indicador muito importante para a gente, que mostraria o seu valor justo do MXRF11, hoje está em 1,01. Então o que isso significa? Isso significa que hoje o MXRF11 está sendo negociado a 1% acima do seu valor justo. E esse 1% é pouca coisa, tá? Então, se você queria comprar MXRF11, pode ser ali um momento um pouco interessante para você. E aqui tem algumas informações que eu também queria mostrar, tá? Que o seu tipo de gestão é ativa e você não tem taxa de performance. A maioria dos fundos de papéis
possuem taxa de performance. Não tem taxa de gestão, nem consultoria, nem gerenciamento, somente taxa de administração, de 0,9% ao ano. Nossa, Gabriel, mas 0,9 apenas? Sim, então para um fundo desse tamanho é uma boa taxa, lembrando que ele não tem outras taxas. Então ele tem uma certa vantagem em relação aos outros fundos. Tem muito fundo que cobra ali 10% do que exceder IPCA ou 20% ali acima do que bater o CDI. Então o MXRF11 não cobra essas taxas, tá? Então isso é um excelente ponto positivo para quem é cotista ou para quem quer se tornar cotista dele. Então esse vídeo já vai ficando por aqui para não ficar muito longo. Lembrando que aqui no canal já tem vídeo de análise falando sobre ele. Então se você tem curiosidade, não se esqueça de se inscrever, que nesse momento você já está inscrito, e acompanhar os próximos vídeos. Se você tiver alguma dúvida em relação ao MXRF11, já comenta aqui que eu com certeza vou procurar a melhor maneira de te ajudar. Então é isso aí, valeu e até a próxima, hein?